Temujin, o futuro Genghis Khan, nasceu no final do século XII, por volta de 1162, nas belas estepes da Ásia Central, no que hoje é a Mongólia. Ele nasceu em uma família pertencente à tribo Burjigin, que fazia parte das tribos mongol que percorreu a área do rio Anon. O pai de Temujin, Yosuji Bagatur, era um chefe do clã Qiya e um famoso guerreiro. Ele era conhecido por liderar ataques bem-sucedidos, o que lhe rendeu uma reputação respeitada. A mãe de Aelun era da tribo Merki. Ela foi capturada por Yosuji como um troféu. Essa era uma prática comum entre os nômades da época. A família viveu em uma dura vida de estepe. A sobrevivência era difícil naquela época. As pessoas tinham que ser capazes de caçar, criar gado e se defender contra inimigos. Ninguém sabe ao certo onde Temujin nasceu, mas muitos historiadores acham que era de Lion Baldok, perto das montanhas Burhan Shaldun. Este local sagrado é muito importante para os mongóis. Hani Temujin teve uma vida difícil, e isso tornou uma pessoa mais forte. Também ajudou a decidir seu futuro. Quando ele tinha cerca de 9 anos, seu pai, Yosu, decidiu encontrar uma esposa para o filho mais velho, Temuja. Yosu e Temuja foram para a tribo Angera, conhecida por suas belas mulheres, organizou um momento especial com uma jovem chamada Borti, filha de um respeitado chefe de Daisishin. Essa aliança era realmente importante porque os angerados eram conhecidos por mais do que apenas sua beleza, eles também eram apreciados e respeitados. Depois de se despedir de John, que faria parte da família da noiva, Yosujei foi. Sua futura esposa e sua família moravam lá, e era um lugar que ele amava. No caminho, ele conheceu um grupo de tártaros que sabiam que não se dava bem com a tribo deles. Eles o envenenaram durante uma refeição que compartilharam. Yosui morreu pouco depois, e Temujin tinha apenas 9 anos quando faleceu. A morte de Yosujei foi um momento difícil para o Temu general. A vida era difícil para a família Temujin. Eles estavam em uma posição extremamente vulnerável. A tribo Taishut, que já havia sido subordinada a Yosuju, recusou-se a reconhecer o jovem Temujin como herdeiro. A família consistia na mãe, Ailun, os irmãos mais novos, Khazar, Kashiun e Temug, e a irmã, Temulun. Havia também o meio-irmão, Bekter. O pai do chefe, Targutai Siriutuk, e seus parentes se encarregaram do clã e pediram à família Yosubia que saísse. Eles levaram seus animais e pertences, e Elun e seus filhos tiveram que andar pelas pastagens. Eles não tinham ajuda ou dinheiro, então escolheram plantas selvagens para comer. E bagas e caça pequeno jogo. Aum mostrou resiliência excepcional, criando filhos em extrema pobreza e ensinando-lhes habilidades de sobrevivência. Ela ensinou a seus filhos sobre a grandeza de seus ancestrais e o direito à liderança de Temujin, que fortaleceu sua ambição e determinação. Quando adolescente, Temujin enfrentou novos desafios que revelaram suas qualidades de liderança e resistência ao caráter. Por volta de 1175, os Tishuts, temendo que Temujin se tornasse uma ameaça, decidiram eliminá-lo. Eles atacaram o acampamento da família e capturaram o jovem. Os Tishuts colocam. No entanto, Temujin mostrou. Temujin era um jovem que tinha muita desenvoltura e coragem. Um dos moradores locais, Sarganshira, da tribo Suldus, sentiu pena dele e o ajudou a escapar à noite. O jovem se escondeu na floresta afundando no rio e respirando através de juncos. Sarganshira e sua família o ajudaram e o protegeram. Essa fuga foi um episódio importante que fez Temujin parecer um homem que podia suportar as circunstâncias mais difíceis. A vida nas estepes exigia não apenas resistência física, mas também a capacidade de construir. Durante esses anos, ele começou a construir alguns relacionamentos realmente importantes que acabariam se tornando a base de seu poder. Um de seus melhores amigos era Jamusha, um jovem chefe de Ajigira. Eles eram como duas ervilhas em uma vagem. A amizade deles começou quando eram apenas crianças, trocando presentes e fazendo promessas. Na cultura mongol, a lealdade é um grande negócio. Jamurrab deu a Temujin uma mão amiga no começo, e isso ajudou os dois a ficarem mais fortes juntos. Além disso, Temujin estendeu a mão para Tagru, o chefe de Kirita que era como um irmão de seu pai, Tagru, também conhecido como Vanha. Temujin foi prometido apoio em memória de sua amizade com Yasujei. Esses laços eram realmente importantes para a busca do jovem por recuperar a influência perdida. Aos 14 anos, ele se casou. Cumprindo um acordo feito por seu pai. Bort se tornou não apenas sua esposa, mas também um consultor importante, cuja lealdade da sabedoria era muito importante para ele.
Infelizmente, pouco depois do casamento, Merkita foi atacado por causa do sequestro de Ailun há muitos anos. Isso foi muito difícil, mas Temujin não desistiu. Ele pediu ajuda a Tagru e Jamurra e, juntos, eles planejaram uma campanha contra os Merkites. Como resultado do sucesso da empresa, Bort foi lançado, embora até então ela estivesse esperando um bebê. Ela deu à luz um filho, Joshi. Apesar dos rumores de um possível Temujin, ele reconheceu o garoto como seu filho, demonstrando generosidade e pragmatismo. Este episódio mostrou sua capacidade de mobilizar aliados e agir decisivamente em uma situação de crise. Os primeiros anos de Temujin foram marcados por uma luta constante pela sobrevivência em um ambiente em que a traição, os ataques e a fome eram uma realidade cotidiana. Ele cresceu em um ambiente onde a fraqueza significava que a morte, a força e a astúcia eram valorizadas acima de tudo. Madre Aelun foi uma grande parte de fazê-lo quem ele é hoje. Ela o ensinou a sempre cuidar de sua família e a acreditar em si mesmo. Ela se certificou de que ele e seus irmãos sempre tivessem as costas um do outro, mesmo que tivessem seu quinhão de argumentos. Um desses argumentos terminou muito infelizmente quando Becter tinha cerca de 13 anos. Seu irmão Khazar matou Becter, pensando que estava tentando assumir o cargo de líder. Isso foi uma coisa difícil de fazer, mas nas tradições das estepes, era visto como uma maneira de mostrar força e se livrar dos problemas. Ailun, apesar de estar triste, não desviou o olhar de seus filhos. Ela sabia o que realmente estava acontecendo. Seu mundo. Quando tinha 20 anos, Temujin já estava mostrando as qualidades que o tornariam um grande líder. Ele era um guerreiro corajoso e tinha um presente. Ao longo dos anos, ele desenvolveu sua resistência física caçando e aprendeu a pensar rapidamente e a aprender com seus erros. Ele observou o comportamento de seus aliados e inimigos, estudando suas fraquezas e pontos fortes. Sua reputação cresceu, e jovens guerreiros como Barshu e Gelmi se juntaram a ele porque foram atraídos por sua determinação e carisma. Esses homens se tornariam seus associados mais próximos no futuro. Temujin era um grande líder que sabia lutar pelo futuro. Em um mundo em que a sobrevivência dependia da força e da unidade, as estepes mongóis abrigavam muitas tribos diferentes. Cada tribo tinha suas próprias leis, e eles lutaram por pasto e às vezes invadiram seus vizinhos. Kirits Naimans, Tatars e muitos outros grupos estavam em conflito um com o outro, mas encontraram maneiras de trabalhar juntos por um tempo. Então, esses grupos se separariam. Nesse tipo de ambiente caótico, Temujin, que já era conhecido como líder determinado, iniciou o longo e complexo processo de união dessas tribos. Durante seu governo, de 1180 a 1206, ele trabalhou duro para alcançar seus objetivos. Ele precisava de mais do que apenas força militar, ele também tinha que ser diplomático, pensar estrategicamente e ganhar a confiança das pessoas. Este foi um momento importante na história da Ásia Central e preparou o cenário para a criação do maior império que o mundo já viu. Temujin começou a trabalhar em conjunto com seu próprio clã Qiya, que fazia parte da tribo Berjigin. Após uma série de ataques bem-sucedidos e palestras amigáveis, ele conseguiu trazer vários pequenos grupos para se juntar a ele, incluindo guerreiros individuais e suas famílias. Estávamos procurando um líder forte. Um dos primeiros passos significativos foi fortalecer a aliança com os Kirites, cujo líder, Tagrol, também conhecido como Vanha, foi uma figura influente nas estepes de Tagru. Por ajudar a expulsar seu irmão, um rival forneceu-lhe apoio militar e influência política. Essa aliança permitiu que Temujin começasse a lutar contra oponentes maiores, como os Tichutes, que já haviam expulso sua família e permaneceram uma das principais ameaças. Por volta de 1180, Temujin organizou uma série de ataques aos Tichutes usando ataque surpresa e táticas de ataque noturno. Embora em menor número de guerreiros fossem leais e bem organizados, o que lhes deu uma vantagem nos confrontos. Um momento importante na luta contra o Taishut foi a captura de seu líder, Targutai Siriutuk, que há muito tempo era um inimigo jurado de Temujin. Em vez de executá-lo, Temujin mostrou uma grande previsão ao convidar o Shastiut para: "Ei, por que não se juntar a ele? Ele está de costas e você também receberá um pedaço da ação." Muitos guerreiros estavam muito cansados de toda a luta, então Ei aceitou sua oferta. Isso tornou ainda mais forte o exército de Temujin. Mas se você não quis entrar, tudo bem também. Talvez ele mostre o que ele quer dizer com resistência fútil e lealdade recompensada. A abordagem de Temujin era uma mistura de ser difícil com seus inimigos e ser gentil com seus aliados. Isso se tornou uma grande parte de seu plano.
Ele entendeu que o uso de força sozinho não era suficiente para reunir as estepes. Ele precisava criar um sistema em que as pessoas viram vantagens ao se submeter ao seu governo. Ao mesmo tempo, ele estava lidando com alguma tensão em seu relacionamento com Jamusha, seu irmão da tribo Gigerat. Jamusha também queria poder, que criou uma rivalidade com Temujin e ameaçou seus planos. Por volta de 1187, sua aliança terminou por causa de diferenças na maneira como eles pensavam sobre liderança. Jamurra era um grande fã do sistema aristocrático tradicional, favorecendo famílias nobres. Temujin, por outro lado, era um pouco mais de mente aberta e promoveu pessoas com base em seus méritos. Não importa de onde viessem, todos eram pessoas de mérito. O conflito atingiu um ponto realmente grande na Batalha de Dalam Baljuta, onde as forças de Jamurra, ajudadas por alguns dos Tishut e outras tribos, se encontraram com o exército de Temujin. A batalha terminou com Temujin perdendo, mas ele foi capaz de se retirar e se reagrupar enquanto ainda tinha a maioria de seus apoiadores com ele. Essa derrota se tornou uma grande vitória para o NEG. Depois de Dalam Baljut, Temujin trabalhou para tornar sua posição mais forte, evitando grandes brigas até ficar mais forte novamente. Ele também trabalhou para reunir pequenas tribos. E ele tinha esses guerreiros individuais ao seu lado, e prometeu-lhes direitos iguais e proteção. Seu acampamento se tornou um refúgio para aqueles que foram exilados ou deslocados. Ele estava insatisfeito com seus chefes. Entre seus novos apoiadores estavam figuras como Subodh e Geb, que mais tarde se tornariam líderes militares proeminentes. Temujin também usou alianças de casamento para fortalecer os laços. Seus parentes se casaram com as filhas de chefes poderosos, que criaram uma rede de lealdade. Sua própria esposa, Emborte, desempenhou um papel importante nas negociações, ajudando. Em 1190, Temujin havia se tornado um líder reconhecido entre algumas das tribos mongol, o que foi realmente maravilhoso. No entanto, seu poder permaneceu frágil devido à constante ameaça do Jamui e de outros rivais. O próximo passo em nossa jornada para se unir como comunidade foi um momento de conflito com os Merkits. Eles permaneceram uma preocupação por causa de seus ataques e sua aliança com outras tribos por volta de 1195. Temujin alistou o apoio de Tagru e, juntos, organizaram uma grande campanha contra os Merkites. Suas tropas derrotaram bravamente seus oponentes em uma série de batalhas, capturando itens significativos e libertando prisioneiros. Isso fortaleceu sua reputação como defensor de seu povo. Os Merkitas foram forçados a se retirar para o ocidente, e muitos de seus guerreiros desertaram para Temujin, atraído por seu sucesso. Essa vitória não apenas enfraqueceu um dos principais inimigos, mas também mostrou a outras tribos o que poderia ser alcançado. Ele compartilhou os despojos com seus guerreiros, o que os fez se sentir leais e confiáveis. No início do século X, Temujin havia se tornado uma pessoa importante na política de estepes, mas começou a ter problemas com Tagru. Em 1201, o conflito entre o Temujin e os Quiriites piorou e se transformou em guerra aberta. Tagru uniu forças com os Jamujin e outras tribos, formando uma forte coalizão. Temujin percebeu o perigo e cuidadosamente preparado para o confronto. Ele fez algum reconhecimento, fortaleceu a disciplina em seu exército e desenvolveu um plano baseado em manobrabilidade e ataques inesperados. Em uma batalha decisiva em Calchago, as forças de Gol Temujin venceram, derrotando os Quiritas. Tagru fugiu, mas mais tarde foi morto pelos Naimans, e sua tribo se juntou a Temujin. Essa vitória foi um ponto de virada, eliminando um dos principais rivais e aumentando significativamente os recursos de Temujin. Após a queda dos Quiritas, Jamurra, que havia perdido um aliado importante, tentou continuar lutando, mas ele estava com muitos problemas. Em 120 DC, Temujin já havia conquistado uma grande vitória sobre Jamurra, e suas forças estavam indo muito bem. Mas então, o próprio povo de Jamurra se voltou contra ele e ajudou Temujin a capturá-lo. Embora eles costumavam ser amigos, Temujin decidiu executar Jamurra, mas ele fez isso de uma maneira que mostrasse respeito e honra. Isso foi importante porque ajudou a reunir as pessoas. As estepes abrigavam uma variedade de tribos mongol. Enquanto alguns, como os Naimans e os tártaros, representavam um desafio, as tribos restantes eram geralmente amigáveis. Os Naimans, por exemplo, eram um forte oponente no ocidente porque tinham um exército bem organizado e apoio de Outroska. Em 1204, Temujin lançou uma campanha contra os Naimans liderados por Taian Khan. Temujin usou uma tática chamada falsa retriat, que atraiu os Naimans em uma armadilha onde suas tropas cercavam e destruíram o inimigo.
Tayankã morreu, e seu filho, Kushluk, fugiram, o que permitiu que Temujin subjugasse os Naimas. Os tártaros, inimigos de longa data dos mongóis, foram finalmente derrotados em 120. Temujin, atento ao seu papel na morte de seu pai, impiedoso, ordenou a execução de todos os tártaros masculinos adultos. Ele então integrou suas mulheres e crianças em sua sociedade, consolidando a unidade. Em 1206, Temujin havia completado a unificação das tribos mongol. Na grande reunião de chefes de Kurultai, ele foi proclamado Genghis Khan, que significa que o Senhor o Universo era um símbolo de seu incrível poder sobre as estepes. Ele criou um novo sistema de governança baseado em lealdade e mérito, e escolheu seus associados mais próximos, como Barshu e Subedei, para ter postos importantes. Ele quebrou as fronteiras tribais e distribuiu pessoas em unidades militares de milhares, centenas e dezenas, o que impediu o renascimento de feudos antigos. Genghis Khan também introduziu regras estritas que governam o processo de unir as tribos mongol. Era uma combinação de estratégia militar, diplomacia e charme pessoal de Temujin. Ele não apenas derrotou seus inimigos, mas também os transformou em aliados. De fato, ele criou uma sociedade onde a lealdade a ele era mais importante que as tradições tribais. Ele era um líder tão grande porque aprendeu com suas derrotas, como Dalam Baljut, e ele se adaptou às circunstâncias. Em 1206, essas diferentes tribos, que estavam em guerra entre si há séculos, tornaram-se um povo solteiro. Eles estavam prontos para mudar o curso da história mundial sob sua liderança. Ação heróica. Após a proclamação de Shen Khan em 1206, Temujin começou a transformar as tribos mongóis unidas em uma força poderosa. Essa força era capaz de conquistar o estado vizinho e criar um império sem precedentes na escala da história humana. A criação do Grande Império Mongol, que cobria territórios do Oceano Pacífico para o Mar Cáspio, foi o resultado de uma série de campanhas militares cuidadosamente planejadas e reformas administrativas. Um dos primeiros passos na criação do império foi reunir diferentes grupos de pessoas que moravam perto das tribos mongol. Essas pessoas não faziam parte das tribos mongol, mas tinham muito em comum com elas. Um dos primeiros grupos a serem reunidos foram os Tanguts, que moravam no estado ocidental de Xia, localizado no norte. Oeste da China moderna, havia um lugar muito agradável chamado Western Xia. Era um estado próspero com uma economia desenvolvida baseada na agricultura e no comércio. Infelizmente, porém, seu exército não era tão forte quanto as forças mongol móveis. Em 1207, Genghis Khan organizou uma campanha contra os Tanguts usando as táticas de ataques rápidos e agressões. Suas tropas capturaram várias cidades fronteiriças, desempenharam um papel significativo no relacionamento entre o governante Xia e os Tanguts. Eles ajudaram a convencer a Xixi a reconhecer vassalagem e prestar homenagem na forma de gado, tecidos e joias. Embora a subjugação completa dos Tanguts tenha ocorrido mais tarde, esta campanha demonstrou a capacidade dos mongóis de fazer guerra contra estados estabelecidos e estabeleceu a base para uma guerra de longo alcance. Genghis Khan estava em um rolo. Após suas conquistas, suas vistas foram colocadas no estado de Jin, o poderoso Império Jurchen que governava o norte. Para o leste da China moderna, havia um país rico chamado Jin. Eles tinham um exército forte e um sistema desenvolvido de fortificações, mas seus governantes não perceberam a ameaça dos mongóis. Em 1211, Genghis Khan iniciou uma grande campanha contra Jin porque queria vingar a humilhação que o Jurchen havia infligido a ele. Ele liderou pessoalmente um exército dividido em vários corpos que atacaram diferentes regiões de Jin ao mesmo tempo. Os mongóis usaram táticas de greve de raios para evitar. Tenho certeza de que você já está familiarizado com a história de como os mongóis, sob liderança de Genghis Khan, trouxeram sua guerra às principais cidades como Yanzin, que agora é o moderno Pequim. Na Batalha de Junho Pés em 1212, os mongóis derrotaram um grande exército de Jin, abrindo caminho para o centro. Regiões do Império. Em 1214, os mongóis haviam forçado o imperador Xuanzong a mover sua capital para o sul e concordar em prestar uma enorme homenagem, incluindo ouro, seda e cavalos. Esse sucesso não apenas enriqueceu os mongóis, mas também mostrou sua capacidade de derrotar um poderoso estado estabelecido. Paralelamente à guerra contra o Jin, Genghis Khan começou a se concentrar no Kanato chinês de Kara na Ásia Central. Infelizmente, eles estavam em um lugar difícil. Eles estavam lidando com alguns conflitos internos, e algumas ameaças externas os tornaram vulneráveis. Em 1213, as forças mongóis sob o comando do general Jib lançaram uma ofensiva contra Kara-China.
Os governantes muçulmanos locais estavam do mesmo lado que os mongóis, e isso ajudou muito. Em 1214, o Khanate havia caído em seus territórios, incluindo o uso inteligente de falsas táticas de retirada da região de Xinjiang e atraiu o exército chinês de Caraca em uma armadilha, levando uma vitória decisiva. Esse sucesso foi um impulso significativo para a posição de Genghis Khan na Ásia Central e abriu o caminho para uma expansão adicional para o Ocidente. Após a subjugação de Cara pelos chineses, Genghis Khan era um magnata imobiliário. Ele se concentrou no Império Carismático, o maior estado da Ásia Central que controlava as rotas comerciais de seda e possuía vasta riqueza. O conflito com Carisma começou devido a um mal-entendido em 1218. O governador da cidade de Otro estava preocupado com uma caravana comercial mongol. Ele pensou que eles poderiam estar espionando, então ordenou a execução deles. Genghis Khan queria ser amigo deles e enviou enviados para falar sobre o problema. Mas o carismático Shah Muhammad II ordenou que matasse um deles e humilhe o resto. Este se tornou um exemplo muito importante de guerra. Em 1219, Genghis Khan reuniu um enorme exército. Ele incluiu não apenas soldados mongol, mas também aliados das pessoas que ele havia conquistado. A invasão de Careis foi o primeiro passo em uma série de eventos que levaram os mongóis a assumir o controle de cidades-chave como Bukhara. Em 1221, o Império Carismático havia caído e seus territórios se tornaram parte do Império Mongol. Essa expansão não era apenas tomar conta da terra, também garantiu o controle sobre importantes rotas comerciais, que enriqueceram os mongóis e fortaleceram sua base econômica. A conquista de Careis abriu o caminho para campanhas mongol no oeste da Ásia e no leste da Ásia. Em 1221, Genghis Khan pediu a seus generais de confiança, Subedê e Geba, que liderem uma missão especial para explorar as terras a oeste. Eles deveriam viajar pelas belas montanhas do Cáucaso e pela encantadora Ossétia do Sul. Então, eles enfrentaram os Kopchaks e os diretores russos na Batalha do Rio Cauca em 1223. Apesar de estarem em menor número, as forças mongóis conquistaram uma vitória significativa sobre as forças combinadas dos príncipes russos e Kopchaks. O sucesso deles foi graças à sua coordenação superior e habilidades táticas. Kunin, embora esta campanha não tenha levado imediatamente à conquista desses territórios, ela mostrou alguma vulnerabilidade. Depois de concluir a campanha, Subedê e Geb retornaram a Genghis Khan, compartilhando informações valiosas sobre novas terras. Além das conquistas militares, a criação do grande Império Mongol foi. Genghis Khan foi um grande negócio. Ele dividiu o Império Naulus em grandes regiões governadas por seus filhos e generais confiáveis. Ele criou o sistema de comunicação Yanskaya, uma rede de estações postais. Esse sistema, com base no uso de cavalos e correios, tornou-se um dos mais eficazes do mundo na época. Genghis Khan também atraiu pessoas educadas dos povos conquistados, especialmente os chineses e persas, que ajudaram a manter registros, coletar impostos e desenvolver a economia. Ele incentivou o comércio protegendo as caravanas e reduzindo os deveres, o que contribuiu para o desenvolvimento da economia. Genghis Khan era um cara bem legal. Ele era tudo sobre fazer a Estrada da Seda se sentir fresca e nova novamente. Ele tinha uma mente muito aberta sobre as crenças de outras pessoas, e deixou seus seguidores praticarem suas religiões como quisessem. Em 1225, seu grande império mongol era enorme. Foi da Península Coreana até o Mar Cáspio, e até incluía o que agora conhecemos como Mongólia, China, Ásia Central, Irã e algumas partes da Europa Oriental. Mas Genghis Khan ainda não havia terminado. Em 1226, ele iniciou a última campanha contra o Western Xia, cujos governantes não estavam seguindo suas promessas. Mesmo que ele não estava sentindo seu melhor, Genghis Khan liderou uma campanha que terminou com o oeste de Xia sendo completamente controlado por seu exército. Tanguts. Em 1227, nosso amado Genghis Khan faleceu. É difícil dizer exatamente como ele morreu, mas provavelmente era de uma doença ou lesão. Eles mantiveram sua morte em segredo até que terminarem a conquista da terra para que suas tropas não fiquem em pânico. Antes de morrer, Genghis Khan escolheu seu filho, Ugdei, para ser o próximo imperador, para que a família pudesse continuar governando juntos. A criação do grande Império Mongol foi o resultado da incrível liderança de Genghis Khan. Era um líder tão inteligente e gentil. Ele era um grande general e diplomata. Ele foi capaz de trabalhar com exércitos enormes, ajudar pessoas que foram derrotadas e criar bons governos. O Império Mongol mudou o mundo.
Ajudou as pessoas no leste e oeste a conversarem entre si e a negociar as coisas. As conquistas de Genghis Khan. É difícil negar que ele trouxe destruição com ele, mas também conduziu uma nova era em que ideias, bens e tecnologia se espalharam mais rápido do que nunca. Na época de sua morte em 1227, o império havia se tornado um símbolo de seu poder incomparável. Em meio aos tempos tumultuados, existe uma luz orientadora de ambição e gênio estratégico. Sob a liderança compassiva de seus herdeiros, Genghis Khan deixou uma marca indelével na história como um dos maiores líderes militares. Seu gênio estava no desenvolvimento e implementação de estratégias e táticas militares que tornaram seu exército praticamente invencível durante seu reinado. Sua abordagem à guerra foi moldada pelas duras condições da vida da estepe e aperfeiçoada no curso de inúmeras guerras. Ele combinou mobilidade, disciplina, pressão psicológica e métodos inovadores que estavam à frente de seu tempo. Essas estratégias permitiram aos mongóis derrotar o exército numericamente superior e capturá-lo. Genghis Khan era um líder incrível que usou suas habilidades para criar um modelo para gerações futuras de generais. Sua abordagem à estratégia militar se concentrou na mobilidade de suas tropas, o que foi realmente notável. O exército mongol era composto principalmente de guerreiros leves de cavalaria que tinham vários cavalos cada, o que lhes permitia viajar longas distâncias sem precisar parar para descansar de animais. Esses guerreiros foram capazes de cobrir até 100 km por dia, o que lhes deu uma enorme vantagem de velocidade sobre os oponentes, especialmente aqueles que dependiam de infantaria e cavalaria pesada. Seus métodos ainda são estudados em academias militares em todo o mundo, e seu legado continua a nos inspirar. Essa mobilidade foi usada para ataques repentinos, manobras de desvio e retiros rápidos que confundiam o inimigo. Genghis Khan exigiu que seus soldados pudessem viver na cela e ficaram felizes em cumprir. Eles comiam carne seca, bebiam leite de égua e até dormiam sem sair do cavalo. Essa autonomia lhes permitiu conduzir operações. Nas regiões mais remotas, onde não havia como obter suprimentos, a abordagem de Genghis Khan era realmente outra coisa. Ele criou uma nova maneira de organizar seu exército que fez toda a diferença. Ele dividiu as tropas em grupos de 10, 100 e 1000, que eram realmente inteligentes. 0 e 10. Cada grupo de soldados tinha seu próprio líder, que se reportou a um oficial de classificação mais alta, criando uma clara cadeia de comando. Genghis Khan selecionou pessoalmente os líderes para cada grupo, julgando-os com base no mérito e não na origem, o que garantiu alta competência. Quebrar a disciplina, seja deserção ou desobedecer ordens, foi punível com a morte, o que incutiu lealdade absoluta nos warriors. Para cada grupo, Genghis Khan realizou um planejamento cuidadoso, coletando inteligência. Ele era um líder inteligente e estratégico. Ele usou espiões, comerciantes e batedores locais para criar uma imagem completa do inimigo antes do início das hostilidades. Esse treinamento lhe permitiu antecipar as ações do inimigo e escolher o melhor momento para atacar. Uma das táticas mais famosas de Genghis Khan foi o falso retiro, que ele usou com força devastadora. Inicialmente, os mongóis atrairiam o inimigo fingindo correr em pânico, o que os provocaria a seguir. O inimigo implantou suas forças de uma maneira que as tornou mais vulneráveis. As tropas mongol se mudaram estrategicamente, o que levou a uma vitória decisiva. Essa tática exigia muita coordenação e treinamento, porque qualquer erro poderia ter sérias consequências. Um ótimo exemplo disso foi a batalha contra os Naimans em 1204. Os mongóis enganaram o exército de Taian Khan, circundando e destruindo completamente. Genghis Khan também usou essa tática em combinação com emboscadas, que eram realmente inteligentes. As tropas se escondiam na floresta e aguardavam o momento certo para atacar. Isso tornou difícil para o inimigo saber o que ia acontecer, e foi realmente eficaz. Genghis Khan era um mestre em fazer seus inimigos se sentirem assustados. Antes de grandes batalhas, ele espalhava rumores sobre o quão grande era seu exército e o quão cruel ele era, para fazer seus inimigos se sentirem com medo. Após as batalhas, ele deixava os sobreviventes dos ataques contarem às pessoas sobre o quão poderoso era seu exército, o que fortaleceu a base militar da cidade. Durante suas campanhas, Genghis Khan usou táticas de medo para controlar as cidades que capturou. Ele capturou prisioneiros forçados a marchar na frente do ataque. Esses prisioneiros serviram como escudos humanos, que enfraqueceram o moral dos defensores e reduziram o número de soldados mongol que morreram. Se a cidade se rendeu sem luta, Genghis Khan era muitas vezes misericordioso. No entanto, se a cidade resistisse, ele era impiedoso. A população foi abatida.
Algumas cidades escolheram se render sem luta, o que salvou o tempo e os recursos dos mongóis. Isso foi porque eles foram escravizados e a cidade foi destruída. Por exemplo, durante a campanha contra Careis em 1219, muitas cidades, como Bucara, optaram por se render depois de aprender sobre o destino daqueles que resistiram. Sitiar cidades fortificadas foi uma das tarefas mais difíceis para o exército mongol, que inicialmente. Gengis Khan foi um pouco recém-chegado a esse tipo de operação, mas ele foi rápido em aprender. Ele recrutou a ajuda de engenheiros da China e da Pérsia para ensinar suas tropas a usar motores de cerco, como catapultas, ramas e torres móveis. Os mongóis também usaram trincheiras para quebrar paredes e bloquear rios, o que causou inundações que tornaram as defesas da empresa um pouco mais fracas. Em 1211, os mongóis enfrentaram os chineses em uma batalha que mudaria o curso da história. Os mongóis, liderados pelo lendário Gengis Khan, empregaram uma tática inteligente. Capturaram muitos dos engenheiros chineses que haviam ajudado os chineses a desenvolver sua tecnologia de cerco. Os mongóis usaram esse conhecimento a seu proveito, bloqueando o suprimento de comida e água da cidade por um período prolongado de tempo. Isso colocou os defensores em um lugar difícil e, eventualmente, eles tiveram que ceder. Gengis Khan e suas tropas não estavam apenas lutando, eles eram uma máquina bem oleada, trabalhando juntos para vencer a batalha. Enquanto uma parte do exército corajosamente invadiu as paredes, outra parte bloqueou as rotas de fuga e outra parte esperou estrategicamente na parte traseira do inimigo. Gengis Khan era um líder inteligente. Ele prestou atenção especial aos mongóis e criou um sistema de bandeiras de sinal, sinais de fumaça e correios para transmitir ordens durante a batalha. Essa rede de estações inimigas fez isso para que o exército pudesse compartilhar rapidamente mensagens com diferentes partes do exército, mesmo que não soubessem exatamente onde estava o inimigo. Eles estavam a milhares de quilômetros de distância. Esse sistema permitiu que Gengis Khan, você já pensou em coordenar ataques simultâneos em várias frentes? Um exemplo disso seria durante as campanhas de guerra contra Careis. Durante essas campanhas, o exército mongol, liderado por diferentes comandantes, atacou cidades de diferentes direções. Isso impediu que o inimigo pudesse concentrar suas forças. O exército mongol era tão versátil. Eles foram capazes de se adaptar a quaisquer condições. Nas estepes, eles confiaram em sua cavalaria, mas em áreas montanhosas, como o Cáucaso, usaram outra coisa. Eles usaram destacamentos levemente armados para manobrar em terrenos acidentados. Em regiões arborizadas, como o Cáucaso e as estepes do sul da Rússia, eles usaram a tática da terra arrasada, destruindo recursos para privar o inimigo da comida. Gengis Khan treinou seus soldados em vários tipos de armas, incluindo arcos compostos, lanças e sabres. O arco da Mongólia era compacto e poderoso, permitindo que os soldados atirassem em um cavalo à distância. Os mongóis eram uma força tão formidável no campo de batalha, graças à sua capacidade de se mover com facilidade até 300 metros, dando-lhes uma vantagem significativa. Seus guerreiros também eram conhecidos por sua armadura leve, feita de couro ou armadura lamelar, da qual Gengis Khan gostava particularmente. Um dos truques favoritos dos mongóis era espalhar a desinformação para confundir o inimigo. Antes das batalhas, os mongóis criariam um grande número de inimigos e deixavam se moveu livremente, o que contrastava com os cavaleiros europeus que eram conhecidos por serem muito protetores de suas fogueiras. Os mongóis amarrariam galhos às caudas de seus cavalos, o que faria muito barulho quando se moviam. Eles criaram a aparência de um enorme exército usando poeira. Eles também enviaram pequenos grupos para distrair o inimigo e criar um desvio para que a força principal pudesse atacar. Essa tática foi especialmente eficaz contra os exércitos não familiarizados com o estilo de guerra mongol, como o diretor russo na Batalha de Khalkha em 1223. Gengis Khan também usou a estratégia de dividir as forças inimigas para provocá-las. Ao dividir o exército e depois destruir cada unidade individualmente, seus generais, como Sub-Dia e Gib, implementaram esses princípios de uma maneira que era independente e de acordo com o quadro geral. Outra grande coisa sobre a abordagem de Gengis Khan à estratégia militar foi que ele recebeu pessoas das terras que conquistou em seu exército. Ele incluiu guerreiros dessas áreas, como chineses e persas, mostrando que ele estava aberto a diferentes culturas e origens. Os Kopchaks ensinaram-lhes algumas táticas de mongol, mas também mantiveram suas próprias habilidades especiais. Por exemplo, os engenheiros chineses melhoraram seus motores de cerco, e os arqueiros persas ficaram melhores em atirar. Gengis Khan também iniciou alguns grupos extras de soldados de prisioneiros.
Esses homens foram usados para um trabalho duro, como construir fortificações ou mover equipamentos de cerco. Isso tornou o exército maior e tornou mais difícil para o outro lado revidar. Nas terras que foram reivindicadas por seu povo, o povo dessas terras viu uma oportunidade de sobreviver trabalhando juntos. No final de sua vida, Gengis Khan criou uma máquina de guerra que combinava velocidade, disciplina, adaptabilidade e profundidade estratégica. Suas táticas foram baseadas em mobilidade e coordenação, o que permitiu aos mongóis vencerem uma ampla variedade de condições, desde as estepes da Ásia Central até as cidades fortificadas da China. Sua abordagem à inteligência e desinformação estava à frente de seu tempo, e o uso da pressão psicológica e da tecnologia de cerco fez de seu exército uma ameaça universal. Essas estratégias, aprimoradas durante as campanhas de 1207 a 1227, não apenas garantiram a criação de um enorme império, mas também deixaram uma marca indelével na história militar, demonstrando como o gênio de um homem pode mudar o curso dos eventos no continente. Depois que Gengis Khan se tornou governante de vastos territórios, ele percebeu que era necessário um sistema unificado de leis e reformas administrativas para gerenciar uma população diversificada, incluindo tribos nômades, povos sedentários e vários grupos religiosos. Seu Código de Leis, conhecido como Yasa, era um código legal único que combinava tradições de estepe com novos princípios. Esses novos princípios visavam fortalecer a autoridade central, garantir a ordem e manter a lealdade dos sujeitos. Introduziu por volta de 1206, o Yasa que se desenvolveu durante seu reinado se tornou a base para um novo e melhor modo de vida para seu povo. As reformas de Yasa foram realmente importantes porque ajudaram o império a permanecer forte e unido, apesar de ser composto por muitas culturas e grupos étnicos diferentes. Essas reformas tocaram todas as partes da sociedade, incluindo economia, religião, política e administração. Eles criaram uma ótima maneira de governar o império que funcionou muito bem, mesmo depois que o fundador se foi. Tudo isso foi graças a um monte de decretos, decisões orais e tradições que foram transmitidas pelas gerações por raposas e artistas do Ártico. Gengis Khan pediu ao seu irmão adotado, Xiutu, para ajudá-lo a escrever algumas leis. Xiutu era conhecido por sua alfabetização, e Gengis Khan queria garantir que essas leis fossem aplicadas de maneira justa em todo o império. A principal ideia por trás do Yasa era estabelecer o poder absoluto de Gengis Khan e a de seus descendentes. Era também uma maneira de impedir que os combates que haviam destruído as tribos das estepes. As leis eram rigorosas, mas faziam sentido, dada a dura realidade da vida nômade e a necessidade de gerenciar uma diversidade que a população cobriu uma ampla gama de questões, desde o direito penal até as relações familiares, da disciplina militar até a criação de um sistema universal compreensível para nômades e assuntos sedentários. Um dos princípios centrais de Yasa foi a disciplina estrita e a submissão à autoridade suprema. Gengis Khan estabeleceu que seus decretos eram absolutos e que qualquer desobediência era punível por D.E.A.T.H. Essa regra se aplicava a todos, independentemente do status, que foi uma inovação para o tempo. Antigamente, havia esses grupos de pessoas chamadas sociedades steppe. As famílias pensavam em si mesmas como separadas dos líderes. Uma das regras do Yasa foi que qualquer um que fez algo errado, como traição, fugindo ou não seguindo ordens, mesmo que fosse um membro da família do governante, seria punido. Isso fez com que todos sigam as regras e não tentassem se rebelar. Mas, ao mesmo tempo, a Yasa também acreditava em recompensar as pessoas por suas boas ações. Qualquer um, não importa qual o seu histórico, poderia ter uma posição alta se mostrasse que eram leais e inteligentes. Uma das pessoas que fez isso foi Gengis Khan, que ajudou pessoas de todo o mundo de Gengis Khan era um líder bastante progressista. Ele veio de um fundo baixo, mas ainda conseguiu subir para posições importantes. Isso mudou a hierarquia tribal tradicional, criando uma nova elite leal a ele pessoalmente. Ele também fez algumas reformas sociais relacionadas ao Yasoi. Essas reformas visavam remover barreiras tribais e criar uma sociedade unificada. Em vez de dividir as pessoas ao longo de linhas tribais, ele as designou a unidades militares e administrativas organizadas por um sistema decimal. Cada família foi anexada a certos mil, centenas ou 10, que destruíram o sistema antigo. Você sabe, é realmente incrível como Yasa foi capaz de impedir que os conflitos tribais aconteçam novamente. Eles também tinham essas regras realmente rigorosas sobre casamento e herança para manter as famílias felizes. Por exemplo, eles disseram que as mulheres não podiam ser sequestradas, o que era comum antes, e os casamentos tinham que ser aprovados pelas famílias. A política religiosa de Yasa foi uma das partes mais legais das reformas de Gengis Khan.
Ele disse que as pessoas poderiam praticar qualquer religião que quisessem, o que foi bastante progressivo na época. Budismo, Islã, cristianismo, xamanismo e outras religiões estavam todos sujeitos às leis do império. Isso foi especialmente importante para a administração de povos conquistados, incluindo muçulmanos, budistas da Ásia Central, chinês e cristãos xiitas. Iyasa era gentil e compreensiva, isentando líderes religiosos de impostos e serviço militar. Isso os fez se sentir apreciados e apoiados, e reduziu o risco de revoltas religiosas. Genghis Khan era um grande líder que frequentemente convidava representantes de diferentes religiões para debater e discutir seus ensinamentos. Ele era um defensor de todas as religiões e queria entendê-las melhor. O xamanismo é uma bela crença de que valoriza a interconectividade de todos os seres vivos e a harmonia do universo. Incentivou um senso de unidade e aceitação, recebendo pessoas de diversas origens em seu abraço. Essa política de tolerância religiosa era um farol de esperança para comerciantes e viajantes, como Mark Paul, que encontrou consolo e oportunidade em sua abertura. As disposições econômicas de Iyasa foram gestos sinceros para incentivar o comércio e garantir o bem-estar do império. Genghis Khan, um líder guiado por um profundo sentimento de interconectividade, entendeu que a riqueza de seu estado dependia de nutrir o fluxo de comércio, especialmente ao longo da histórica estrada de seda Iyasa. Ele reduziu os deveres para os comerciantes, reconhecendo seu papel vital na promoção de conexões e prosperidade. Eles garantiram que todos estivessem seguros, e é por isso que os comerciantes da Europa, Pérsia e China eram tão atraídos por eles. Eles tiveram muito cuidado para proteger os direitos dos comerciantes, e garantir que as caravanas estivessem seguras fossem um grande negócio. Eles fizeram isso para que os comerciantes pudessem se sentir seguros fazendo negócios. Iyasa também se certificou de que os despojos fossem compartilhados de maneira justa. Uma grande parte dos despojos foi para o tesouro, mas os soldados também conseguiram uma parte justa. Isso os fez querer continuar servindo. Genghis Khan também se certificou de que os impostos não eram muito difíceis para as pessoas, porque ele não queria tumultos. Por exemplo, os agricultores pagaram o imposto de grão fixo e os nômades fornecidos pelo gado. Essas medidas garantiram que sempre houvesse recursos suficientes para cuidar do exército e da administração. Juntamente com o Iyasa, também houve reformas administrativas que foram feitas para criar um governo eficaz. Genghis Khan criou a posição do juiz supremo, que garantiu que a Iyasa estivesse sendo seguida e ajudasse a resolver desacordo entre as pessoas. Ele também criou um grupo de escribas, que manteve registros da população, impostos e ativos militares. Esses escribas eram frequentemente instruídos chineses e persas. O alfabeto uigur foi usado. Escrever decretos e relatórios, o que foi um grande passo para tornar o império mais organizado. Iyasa disse que os censos deveriam ser tomados regularmente para saber exatamente quantas pessoas e quanto elas tinham. Isso ajudou Shen Khan a fazer as pessoas se juntarem às forças armadas e ajudarem em projetos de construção. O sistema da Iyasa para compartilhar informações, que foi criado como parte das mudanças, facilitou o envio de ordens e mensagens por todo o império. O direito penal era rigoroso, mas também era justo. Isso foi por causa da abordagem pragmática de Genghis Khan. As punições por crimes como roubo, assassinato ou adultério foram graves, seja a pena de morte ou o banimento. Mas as leis foram aplicadas igualmente a todos, o que fez as pessoas se sentirem confiantes no sistema. Por exemplo, roubar um cavalo, que era um recurso muito importante para os nômades, era punível com a morte se a pessoa que roubasse não pudesse pagar 7 vezes o valor do cavalo de volta ao seu legítimo proprietário. Iyasa também protegeu os direitos dos fracos. Viúvas e órfãos foram tratados de maneira justa e não foram tratados como escravos. Genghis Khan era um líder bastante progressista. Ele acreditava no tratamento humano e acreditava que as confissões obtidas através da tortura não eram confiáveis. Ele até realizou julgamentos públicos para garantir a transparência e impedir a corrupção. A Iyasa, o Código Legal de Genghis Khan, incluía regulamentos ambientais e de saúde, que era incomum para a legislação medieval. Genghis Khan até proibiu rios e lagos poluentes que eram sagrados para os mongóis e vital para a economia nômade. Se você fosse pego despejando resíduos em corpos de água, seria severamente punido. A Iyasa era sobre manter os campos limpos para prevenir doenças, o que foi especialmente importante durante longas campanhas militares. Essas regras mostraram que Genghis Khan realmente entendeu quão importante era cuidar do mundo natural e cuidar de seu povo, o que ajudou o império a durar gerações.
As reformas e as leis de Yasa não eram apenas melhorar as coisas, elas também eram sobre reunir as pessoas. Genghis Khan fez isso para que os mongóis pudessem estudar a escrita de uigur, o que ajudou cada vez mais pessoas a aprender a ler e escrever. Ele também. Yasa era um verdadeiro cara de stand-up. Ele garantiu que os artesãos das terras conquistadas pudessem se mudar para cidades mongol e ensinar as novas tecnologias dos habitantes locais. Ele era um grande defensor dos direitos dos artesãos e comerciantes, e isso ajudou a economia a crescer. Ele tornou possível para os diferentes povos coexistirem. Em 1227, quando Genghis Khan morreu, Yasa havia se tornado a pedra angular do Estado mongol. Continuou a operar sob seus herdeiros, embora algumas disposições acabassem se tornando inválidas. Yasa garantiu que houvesse ordem nas reformas de Genghis Khan, era como um grande abraço quente para seu povo. Eles fizeram todos se sentirem unidos e justos. A Yasa, que foi criada durante esse período, era como um livro de regras familiares. Isso ajudou a transformar uma sociedade muito diferente em uma que era forte e capaz de governar milhões de pessoas em 3 continentes. As leis eram um pouco como um quebra-cabeça, com uma mistura de regras rigorosas e soluções práticas. Eles mostraram como um líder pode usar leis para construir um reino forte e duradouro, mesmo quando as coisas eram realmente complicadas. Genghis Khan faleceu em 1227, deixando para trás um legado que ainda nos afeta hoje. O legado de Genghis Khan é algo que ainda sentimos hoje, séculos depois. Ele mudou o cenário político, econômico, cultural e social da Eurásia, criando um império que conectava o leste e o oeste. Ele também promoveu a troca de ideias e tecnologias e influenciou o desenvolvimento de muitas civilizações. Suas ações levaram a consequências a longo prazo de suas conquistas, a formação de novas civilizações e mudanças culturais que foram sentidas da China para a Europa. Sua influência se estende. Genghis Khan é uma das figuras mais significativas da história da humanidade. Ele não é apenas importante por causa da história militar, ele também é importante por causa da demografia, religião, ciência e noções modernas de liderança. Um dos aspectos mais óbvios do legado de Genghis Khan foi a criação do maior império contínuo da história, que no seu pico incluía até a China. Embora esse império tenha invadido Lus separados após sua morte, lançou a base para vários estados que continuaram a desempenhar um papel fundamental na história. Por exemplo, o Dourado, a horda fundada pelos descendentes de Genghis Khan, foi um grande negócio na Europa Oriental e Rússia até o século XV. Eles tiveram uma mão no desenvolvimento dos princípios russos e ajudaram a moldar sua cultura política. O Império Yuan na China foi criado pelo neto de Genghis Khan, Kublai, e governou até 1368. Eles causaram um impacto duradouro na administração chinesa, arte e economia. O Chagatai Khanate na Ásia Central e o Ilkhanato na Pérsia também acompanharam as tradições mongol de governança, mesmo após seu declínio. Esses estados, apesar de sua autonomia, continuou Genghis Khan era um líder incrível. Ele desenvolveu princípios administrativos e legais de que seu sistema sobreviveu por séculos. Uma das melhores coisas que ele fez foi reviver a Estrada da Seda. Tornou-se muito mais seguro e mais ativo durante seu governo. O Império Mongol criou o Pax Mongolica, que foi um período de paz e estabilidade. Isso permitiu que comerciantes como o veneziano Marco Polo viajassem pelas estradas mongol. Eles carregavam seda, especiarias, joias e outros bens em toda a Europa, Oriente Médio e Ásia. Os mongóis eram um povo tão gentil e generoso. Eles protegeram caravanas, construíram estações pós e reduziram as tarefas comerciais, o que foi ótimo para a economia. Esse período foi um verdadeiro benefício para o comércio e a tecnologia. Invenções chinesas como pólvora, bússola e impressão foram para a Europa através dos territórios mongol, o que foi incrível. E artesãos europeus e persas também foram capazes de viajar pelos territórios mongol. Foi um ganha-ganha. Tradições. Essa troca era como uma ponte que ligava pessoas de diferentes partes do mundo, reunindo-as de uma maneira nova e emocionante. Era como um caldeirão cultural, onde pessoas de todo o mundo se uniram para compartilhar suas tradições, ideias e modos de vida. O Império Mongol era um lugar onde pessoas com diferentes idiomas, religiões e costumes se uniram e aprenderam um com o outro. Os mongóis também incentivaram artesãos, cientistas e artistas a viajar e compartilhar seus talentos, o que ajudou todos a crescer e aprender um com o outro. Por exemplo, as miniaturas persas começaram a incluir elementos chineses, e a arquitetura chinesa assumiu os projetos da Ásia Central que foram inspirados pelos governantes mongol.
Estou tão animado para falar sobre como as artes floresceram na Pérsia e na China. As pessoas de lá apoiaram as artes que até financiaram a construção de mesquitas, templos budistas e palácios. E a história era tão amada que também recebeu um grande impulso. Um dos historiadores persas, Rashid ad-Din, trabalhou sob o Elkhanate e criou um trabalho monumental, uma coleção de crônicas que descreveu a história dos mongóis e seu impacto no mundo. Este trabalho foi um dos primeiros exemplos de a história do mundo é tão rica e variada, estendendo-se da China para a Europa e além. Um dos aspectos mais inspiradores da história global é a maneira como ela se entrelaça com a religião. Tomemos, por exemplo, a notável política de tolerância religiosa adotada por Shen Kan. Isso permitiu que uma infinidade de religiões florescesse lado a lado dentro do império. É fascinante pensar em como essa abertura contribuiu para o crescimento e a disseminação de diferentes crenças. Budismo, Islã, cristianismo, xamanismo, essas e muitas outras religiões encontraram lar acolhedor sob o domínio mongol. Tomemos, por exemplo, o fortalecimento do budismo tibetano na Mongólia. A China teve a sorte de ser influenciada pelos Mongol Khans, que é assim que o cristianismo nistriano se espalhou entre os quiriites e naimans. O cristianismo chegou a entrar na Ásia Central e na China, onde os mongóis escolheram os cristãos para ajudar a administrar as coisas. O Islã foi destruído durante as conquistas de Areis, mas encontrou apoio no Ilkhanate, onde os governantes mongol acabaram adotando essa fé. Esta política não apenas impedia a religiosa. Os conflitos podem ser uma coisa difícil, mas também podem reunir as pessoas de novas maneiras. Nesse caso, eles até levaram a mais diálogos entre diferentes religiões, o que influenciou o desenvolvimento da teologia e da filosofia nos séculos seguintes. As conquistas de Shen Kan tiveram um grande impacto na população, apesar de também terem sido acompanhadas por muita destruição e pela morte de milhões de pessoas, especialmente na Ásia Central e na China, onde cidades inteiras foram destruídas. Mas quando as pessoas enfrentavam resistência, os mongóis eram um povo gentil. Eles ajudaram as pessoas a se mudarem para novos lugares, encontrando empregos para artesãos, engenheiros e administradores em diferentes partes do império. Isso ajudou pessoas de diferentes grupos étnicos se tornam amigos e construem novas comunidades. Estudos genéticos mostram que Genghis Khan e sua família eram importantes para a população da Eurásia. Milhões de pessoas, especialmente na Mongólia, na Ásia Central e na China, estão relacionadas a ele. Você sabe, é interessante como essas transportadoras de uma linhagem genética relacionadas à elite da Mongólia são encontradas nas vastas terras dos descendentes de Genghis Khan. É quase como se eles mantivessem um lugar especial no império, não é? Agora, vamos falar sobre o legado político de Genghis Khan. É incrível pensar que ele criou um modelo de governo centralizado que influenciou tantos estados. E seu sistema de organização decimal do exército e administração? Isso foi realmente adotado pela Horda Dourada. O Ilkhanate e o Yuan, e mais tarde o Império Otomano e o Estado de Moscou, foram todos inspirados pelo sistema da Yanskaya da Mongólia. Esse sistema tornou possível se comunicar de maneira rápida e eficiente, e serviu como modelo para serviços postais na China e na Rússia. A meritocracia foi outra inovação importante. Era uma abordagem administrativa moderna que foi adotada pelos princípios russos que estavam sob o domínio da Horda de Ouro. Essa abordagem se concentrou na cobrança de impostos de uma maneira mais eficaz, usando métodos que foram desenvolvidos pelos mongóis. A mobilização militar que ajudou o princípio da moscovita a se unir e a ficar mais forte no século X foi realmente importante. Mesmo na China, a dinastia Yuan manteve algumas das coisas da burocracia mongol que mais tarde foram usadas pela dinastia Ming. Genghis Khan teve um enorme impacto na história militar. Ele criou uma nova maneira de lutar contra guerras que se moviam rapidamente, sendo inteligentes e usando força mental. Ao longo dos anos, Napoleão, Subedê e outros líderes militares encontraram muita inspiração na maneira da Mongolian de lutar, especialmente no uso da cavalaria e na guerra onde os movimentos foram planejados com antecedência. Mesmo agora, os teóricos militares ainda estão aprendendo muito com as empresas de Genghis Khan. Eles estão estudando como seus métodos podem ser usados na guerra moderna, especialmente em situações em que o inimigo não está lutando de maneira justa. As pessoas também ficam impressionadas com a forma como ele conseguiu que as pessoas trabalhassem juntas por longas distâncias, mesmo quando não tinham as melhores ferramentas para se comunicar. Genghis Khan é um modelo de logística militar, e sua percepção cultural também faz parte de sua herança. Na Mongólia, ele é considerado um herói nacional e um símbolo de força e unidade.
Suas estátuas adornam quadrados e ruas Ulaanbaatar, escolas e até o aeroporto leva seu nome. A cultura mongol preservou épicos e lendas sobre Genghis Khan que são transmitidos de geração em geração. Genghis Khan é uma figura tão interessante. Enquanto em algumas regiões, como China, Irã e Europa Oriental, sua imagem tem sido associada à destruição e violência, nas últimas décadas, os historiadores começaram a repensar seu papel. Eles destacaram suas contribuições para a construção global de troca e nação. Livros, filmes e documentários sobre Genghis Khan, como Mongol, 1998, contribuíram para essa repensação. Genghis Khan era um líder tão complexo e numeroso. Sua influência se espalhou por todo o mundo, e ainda está sentida hoje. Ele iniciou algumas mudanças geopolíticas que duraram muito tempo. Algumas regiões, como a Ásia Central, ficaram mais fracas após suas conquistas, e era mais fácil para outros impérios, como os impérios otomanos e russos, assumi-los. Mas o domínio mongol ajudou a fortalecer os laços entre a Ásia e a Europa, foi o estágio perfeito para a Era da Descoberta. Os viajantes europeus foram inspirados por histórias das riquezas do Oriente. Isso os inspirou a partir em suas jornadas. Eles foram influenciados por Genghis Khan, e isso influenciou a formação do mundo moderno. O legado de Genghis Khan também está ligado à sua filosofia de liderança, que combinava a crueldade com o pragmatismo. Ele não era apenas um guerreiro, mas também um governante visionário. Quem poderia saber que reunir as pessoas que ele conquistou, incentivando o comércio e protegendo a diversidade religiosa era tão importante? Sua capacidade de superar os desafios e se comunicar através de diferenças culturais e linguísticas o torna um líder verdadeiramente único cujas práticas de governança são relevantes para os estados modernos. Historiadores como Jack Weatherford enfatizam que Genghis Khan foi um dos primeiros líderes globais a criar um sistema capaz de gerenciar milhões de pessoas em 3 continentes. No início do século XXI, ele permaneceu uma figura admirada e controversa. Seu legado é sentido na diversidade genética da Mongólia, nos monumentos arquitetônicos da Pérsia e da China e da comunidade global. Ele iniciou alguns processos que, sem querer, levaram à criação de seu império. Pode ter caído, mas em seu lugar havia um mundo mais conectado e dinâmico do que antes. Genghis Khan mudou o curso da história, mostrando que uma pessoa, com a determinação e a visão, pode transformar o mundo conectando aos fios do comércio, cultura e ideias que continuam a influenciar a humanidade até hoje.